O nosso convidado é o cientista político Alcindo Gonçalves, que é também coordenador do Instituto de Pesquisas A Tribuna, o IPAT. Olá, Alcindo, um grande prazer recebê-lo. Olá, é um prazer estar aqui agora nessa ressaca aí pós-eleitoral, né? Bem, o Brasil tem a sua primeira presidente ou presidenta mulher. O que podemos esperar do governo Dilma Rousseff, Alcindo? Olha, provavelmente a resposta primeira vai ser dizer que é um pouco cedo ainda para grandes prognósticos, mas eu diria, em primeiro lugar, que é um governo de continuidade. Aliás, Dilma foi eleita para ser a continuadora do governo Lula. Isso está bem claro. Eu não creio que haja grandes rupturas com as linhas mestras do governo Lula, em todos os sentidos. Agora, evidentemente, a Dilma, para se manter, para poder governar, ela vai ter que imprimir a sua marca própria de governo. E é isso que a gente vai ver logo com a escolha da sua equipe, dos seus ministros, né? Com as primeiras medidas que ela for tomar, etc., né? Mas eu acho que, em princípio, é um governo de continuidade em relação ao governo do presidente Lula. Na área da economia, você acha que poderá haver algumas mudanças? Já se fala que o presidente Lula pediu a manutenção do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ou seja, seria também de continuidade, sem nenhum sobressalto na área da economia? Sobressaltos profundos eu não creio. Porém, a história mostra que a ministra, como ministra, Dilma sempre teve uma postura, digamos, mais desenvolvimentista. Aliás, nesse particular, ela e o Serra até tinham pontos... Do mesmo perfil, né? Pontos comuns. Então é possível, acho que é provável, que a Dilma vá tentar um caminho mais afirmativo, mais assertivo na questão de política econômica, por exemplo, perseguindo uma redução efetiva da taxa de juros no país, ao lado de um processo de crescimento real, redução efetivamente das desigualdades sociais, continuando o governo Lula, mas mexendo um pouco mais na economia do que o governo Lula. Isso é algo para a gente ver nos primeiros meses de governo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a campanha. Na sua opinião, quais foram os motivos que levaram à vitória de Dilma e, por consequência, a derrota de Serra? Você acha que foi apenas o fator Lula determinante para a vitória da Dilma? Qualquer que fosse a candidata ou o candidato com o apoio do Lula venceria? Ou José Serra também cometeu alguns erros que não poderia ter cometido? Eu acho que o fator primordial, principal, foi, sem dúvida nenhuma, o apoio do presidente Lula. Um presidente que tem mais de 80% de aprovação, índices ótimo e bom, a maior aprovação da história de um presidente da República Brasileira. Evidentemente, isso deságua na provável eleição da sua candidata. Some-se aí o fato de que a Dilma jamais havia disputado uma eleição, era uma neófita aí na política, sem experiência, mas que acabou dando certo. Agora, por outro lado, eu acho também que o candidato José Serra também cometeu erros, quer dizer, ele não conseguiu se colocar como uma alternativa efetiva à candidata do PT, não soube articular corretamente, principalmente durante a campanha. Eu acho que até na fase pré-campanha ele foi bem, mas durante a campanha, quer dizer, houve vários problemas de discurso, de escolha do seu vice-presidente, de um certo isolamento do Serra em relação ao partido, às lideranças partidárias, e que levaram, no final, inclusive, a assumir um perfil conservador, quase muito à direita, algo que ia contra, ou vai contra a história pessoal dele, e na vida, e na política em particular. Um dos pecados mortais, erros crassos que um candidato, que um governante, que um político pode cometer, é tentar ser aquilo que ele não é. Isso tem um efeito desastroso. Eu acho que o Serra pagou esse preço no final. Você acha também, você não acha que o Serra cometeu um erro de avaliação muito grande, desprezando ou menosprezando essa alta popularidade do Lula? Ele deixou uma reeleição para o governo do Estado, o governo de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, ele deixou o segundo cargo mais importante no Brasil hoje, é o de governador de São Paulo. Ele deixou uma reeleição aparentemente tranquila para uma disputa que todos sabiam seria muito difícil em razão da popularidade do Lula. Você acha que ele não menosprezou um pouquinho, não, a popularidade do Lula?
Olha, Edson, eu acho, primeiro, que todos sabem que o Serra se preparou e almejou ser presidente da República há muito tempo. É o sonho dele. E na política, de novo, como na vida, é preciso ter ousadia, é preciso correr certos riscos. Quer dizer, eu acho que o Serra pagou para ver. Pagou para ver. Ele hesitou, ele segurou ao máximo que ele pôde, mas chegou uma hora que ele... É bom lembrar que há 4 anos atrás ele não foi candidato, em 2006. E agora ele tinha praticamente a última chance, até pela sua história, pela sua idade, etc, etc. E eu acho que não menosprezou o presidente Lula. Tanto é que no começo da campanha até tentou elogiar um parceiro, alguém que ia continuar com mais competência o governo Lula, o que me parece um erro. Ele teria que se afirmar como um candidato efetivamente de oposição construtiva, etc., mas se distanciar da figura do presidente Lula, do governo Lula, coisa que ele não fez. Porque ele percebeu, e a sua avaliação foi que era muito complicado enfrentar o presidente Lula, dados os índices de popularidade do Lula, né? Esse teria sido, então, um dos erros do Serra. Agora, veja bem, Alcindo, como é a vida, né? Você falou, o Serra, pelo menos nos últimos 30 anos da vida pública dele, ele passou sonhando em ser presidente da República. E eu tenho absoluta certeza que nesses 30, nos últimos 28, a Dilma jamais pensou em vir em disputar uma eleição, quanto mais em ganhar uma eleição de presidente da República. Quer dizer, a ironia da vida, o que é a vida, né? O Lula resolveu, você vai ser minha candidata de 2 anos para cá, ou 3 no máximo, e ela acaba sendo a presidente. O escândalo do Mensalão alijou uma série de lideranças naturais que o PT tinha para concorrer a presidente da República e sobrou para ela. Quer dizer, realmente, eu sou daqueles que acham que é casualidade. Que o imponderável, o imponderável existe sim, esse determinismo, que tudo está programado e regrado e que vai acontecer segundo leis naturais e imutáveis, tem mudanças. Não só na política, né, Alcindo? Na vida. Claro. A vida da gente, o imponderável, o acaso, sempre acaba mudando rumos. Não que a gente não deva se planejar, se organizar, etc. Mas a gente tem que estar atento a essas circunstâncias que a vida oferece. Bem, vamos falar um pouquinho sobre pesquisas agora, Alcindo. Você que é um especialista em pesquisas, conduz com muita competência o IPAT, o Instituto de Pesquisas da Tribuna. Mas no primeiro turno, os institutos de pesquisa em nível nacional erraram feio. O boca de urna, quando o eleitor já votou no primeiro turno do Ibope, errou feio. Quer dizer, como se explicar esses erros no primeiro turno e o acerto em cheio dos institutos de pesquisa, principalmente o Datafolha, no segundo turno? Olha, eu acho que a eleição no primeiro turno foi uma eleição cheia de imponderáveis. Quer dizer, houve mudanças grandes nas intenções de voto nas vésperas da eleição. O fenômeno Marina Silva foi um fenômeno que se acentuou, eu diria, horas antes das eleições. Portanto, com imensa... Houve uma movimentação do eleitorado. Tanto da Dilma como do próprio Serra, em favor da Marina. A Marina não tinha aqueles índices. Isso dificultou muito o trabalho dos institutos. Mas eu acho que, em linhas gerais, os institutos mostraram, mesmo no primeiro turno, um crescimento vigoroso da Marina, mostraram que havia possibilidade real de haver segundo turno. Quando nós fizemos 2 pesquisas, teve um dado muito interessante. A pesquisa que nós fizemos no meio do processo eleitoral, no meados de outubro, foi a pesquisa perfeita. Os números são quase que exatos, o resultado que aconteceu nas 5 cidades que nós pesquisamos. A diferença na soma das 5 cidades deu uma diferença de 0,2%. Mas a pesquisa final, que nós temos na última semana, sinalizava um certo crescimento, pequeno, mas um certo crescimento da candidatura Dilma, que não se verificou no dia, especialmente em Santos. E eu analisei bastante esses números, esses dados, e a conclusão que eu cheguei é que a situação, houve realmente um soluço pró-Dilma no final aqui, em função do quadro nacional, mas que no final a classe média santista se mobilizou fortemente para votar anti-PT, anti-Dilma, e voltou a uma situação original, anulando aquele pequeno crescimento e cravando aquele placar que nós havíamos previsto na pesquisa do meio do mês. Em resumo, as pesquisas estão agindo corretamente, os institutos de pesquisa, e elas são um instrumento de informação ao eleitor? Eu sou suspeito para dizer isso, mas eu acho que sim. Eu defendo fortemente a realização de pesquisa como um direito democrático, um direito de informação do cidadão,
e que orienta as pessoas a tomar decisões. Ok, Alcindo, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado a você. A gente volta já já.